Reimaginar a medicina. É com essa mentalidade que a Novartis Brasil trabalha no desenvolvimento de novos medicamentos. A empresa tem 90 anos no país e já ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão investidos nos últimos 4 anos. Para falar sobre esse universo de pesquisa e cuidado com a saúde, o JR Business recebe hoje aqui Lênio Alvarenga, que é diretor médico da Novartis Brasil. Lênio, seja muito bem-vindo ao JR Business. Muito obrigado pelo convite, sempre importante essas oportunidades para compartilhar um pouquinho do nosso propósito. Obrigado mesmo. Maravilha, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu só quero lembrar você que o JR Business está no ar toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record. E a nossa versão em podcast no seu tocador preferido. Lênio, para a gente começar, queria que você falasse sobre a empresa. O nome Novartis Brasil começou em 96, mas a empresa é desde a década de 30. Já existe no Brasil desde a década de 30. Como é que é se manter em alto nível assim durante 90 anos? É difícil, é um mercado difícil. Globalmente, se a gente falar, a gente está falando de mais de 250 anos nesse propósito de trazer o progresso da ciência na forma de medicamentos para melhorar e estender a vida dos pacientes. No Brasil, a presença começa lá na década de 30 com os primeiros escritórios da Ciba-Geigy no Rio de Janeiro. E você está certo, o nome veio da fusão de uma empresa que chamava Ciba-Geigy com uma empresa que chamava Sandoz e o grupo passa a ter essa denominação Novartis desde 1996. Temos buscado sempre não só desenvolver novos medicamentos, mas também garantir que eles não fiquem na prateleira, que eles realmente cheguem ao paciente que precisa. O que significa o slogan Reimaginando a Medicina? Significa um compromisso em fazer com que o progresso da ciência seja traduzido em benefício do paciente e, ao mesmo tempo, uma busca incessante de discutir com as pessoas que tomam decisões na sociedade que possam e vão fazer com que esse medicamento chegue até o paciente. Só que no Brasil, vocês investiram nos últimos 4 anos mais de R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. Eu imagino que esse dinheiro tenha sido investido por conta da pesquisa. Reimaginar a medicina, que é algo que precisa de muito estudo, eu imagino que necessita também de muita pesquisa. Sim. Somos uma das empresas que mais investe em pesquisa globalmente. Então, a gente está falando de 9,1 bilhões de dólares no mundo. E desde 2019 a gente conseguiu trazer para o Brasil R$ 1 bilhão para conduzir aqui 80 projetos de estudo. E como eu costumo dizer, existe o benefício direto, onde a gente consegue buscar essa informação científica desses projetos para fazer com que pacientes brasileiros e do mundo possam receber essa inovação, mas também existe o benefício indireto. Nesses projetos, a gente treinou mais de 20 mil pessoas no Brasil e isso faz com que a gente tenha um ecossistema de saúde mais treinado e mais capaz também de desenvolver as suas próprias pesquisas. O Brasil é famoso no mundo por conta da medicina, quando o assunto é medicina. É mais difícil reimaginar a medicina no Brasil? Eu acho que a gente tem grandes ambições e somos um país de dimensões continentais. Acho que sim, existem desafios que são inerentes a um país das dimensões dos nossos e com as peculiaridades de cada região, mas a gente também tem um sistema de saúde universal. Acho que isso facilita porque a ambição do SUS é um paralelo à nossa ambição. Então, isso faz com que a gente tenha um interlocutor e a gente possa fazer, como a gente fez recentemente, de conseguir trazer a primeira terapia gênica para todos os pacientes brasileiros. A sua formação é em medicina? Sim, sou médico. E tem alguma especialidade? Sou oftalmologista. A Novartis Brasil, ela investe em alguma especialidade específica ou em todas as especialidades? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós focamos em 5 áreas terapêuticas principais. A gente está falando da cardiologia, da imunologia, de neurociência, da neurologia, a hematologia e a oncologia. Nessas 5 áreas, a gente busca todas as inovações possíveis para melhorar e estender a vida dos pacientes. E é importante a gente lembrar que a gente também trouxe para o Brasil, e também aí um pioneirismo de ser o primeiro que trouxe tanto uma terapia celular, que é uma das nossas plataformas de desenvolvimento, como terapia gênica. E a gente tem também, agora recentemente aprovada, no final do ano passado já pela Anvisa, as terapias radioligantes, onde você consegue injetar também no paciente um elemento radioativo acoplado a uma substância que faz com que aquela radiação vá direto para a célula cancerosa. Basicamente, a gente consegue colocar radiação dentro do organismo com um Waze específico, porque ele saiba exatamente onde ele vai aplicar aquela radiação, indo direto para a célula cancerosa. Quer dizer, traduzindo em miúdos, a radiação vai direto para o tumor? Isso.
Seria isso? Isso. Isso eliminaria a quimioterapia e a radioterapia ou não? São terapias complementares. É importante que o paciente que esteja nos assistindo saiba que ele precisa conversar com o seu médico. O primeiro impacto que a gente vai conseguir é para o câncer de próstata, mas não são para todos os pacientes. E aí você tem todo um esquema de tratamento e aí existe um momento específico onde essa terapia pode ser usada, trazendo o benefício de melhorar e estender a vida dos pacientes. Por que é melhor, essa terapia vai ser melhor ou complementar a quimioterapia e radioterapia? Significa que a gente vai poder, quem tem câncer, reduzir a quantidade de quimioterapia e radioterapia? Vai ser menos agressiva? Queria que você explicasse um pouco. Exatamente isso. Os estudos que a gente chama de estudos de registro, que é o estudo onde a gente compara o que existe com o que é novo e que é apresentado para as autoridades sanitárias, no Brasil a Anvisa, ele compara exatamente isso. Ele vê o benefício que traz e o quanto traz de impacto na qualidade de vida do paciente. A gente conseguiu trazer mais benefícios, diminuindo o impacto na qualidade de vida. Quer dizer, vai ser menos agressivo para um paciente com câncer, por exemplo? Exatamente. Importante que o paciente sempre discuta com o médico, porque pode ser que ele não se qualifique para esse tratamento, mas é uma grande arma que chega na luta contra uma doença tão devastadora. A pergunta que não quer calar, a partir de quando isso vai funcionar ou já está sendo usado? A gente já tem a aprovação regulatória, a gente está discutindo com as autoridades os mecanismos de comercialização e a gente espera, em 2024, trazer essa novidade para o mercado. Tem um mês assim específico ou até o fim do ano? Impossível prever. Até o fim do ano a gente está confiante que a gente traz. Você falou sobre uma terapia celular também. Sim. Como é que funciona isso? No final de 2022, a gente teve a aprovação dessa terapia, o que a gente chama, na sigla em inglês, de CAR-T. E essas são células que você retira do organismo do paciente, manipula no laboratório, é como se você treinasse essas células para atacar especificamente a sua célula cancerosa. E aí, depois de você retira a célula do paciente, passa por um processo, no processo fabril extremamente padronizado e qualificado, e depois disso você consegue retornar essas células para o organismo do paciente, e aí elas vão fazer o trabalho de ir até onde está o tumor e aniquilar com ele. A gente está falando só de câncer, né? Tem algum outro trabalho relacionado a outra doença que vocês fizeram e que se tornou utilizável, famosa na medicina do Brasil? Essa mesma tecnologia, a gente está agora com a possibilidade de expandir para algumas doenças autoimunes, quando o seu sistema imune ataca o seu organismo, mas isso ainda está em fase de estudo. Tipo o quê? Doença nefrite lúpica, quando o lúpus ataca muito o seu rim, uma fase bem agressiva da doença, a gente tem indícios de que essa tecnologia celular conseguiria melhorar a vida desses pacientes. Eu adoro falar de saúde. Vou te falar por quê. Porque tem muita gente com doenças crônicas, doenças autoimunes, que ficam à espera de um tratamento novo, de um medicamento novo. Às vezes essa é a única esperança para essas pessoas. Essa é a ideia também da Novartis Brasil, fazer com que essas pessoas que muitas vezes não têm um medicamento próprio para tratar a doença por conta da raridade da doença ou do tipo de doença, tenham uma esperança. Acho que esse é o mais central do nosso propósito, dar essa esperança para os pacientes, fazer com que ele tenha arma para lutar contra a doença que ele tá lutando, mas também sempre se esforçar para que o sistema de saúde consiga tornar aquilo disponível para esse paciente. Então, uma das outras inovações que a gente trouxe para o mercado foram terapias gênicas e uma delas está disponível para todos os pacientes do SUS. Foi aprovado pela Conitec a disponibilização e a gente está em vias de finalizar o contrato de risco compartilhado. O que isso quer dizer? Uma maneira inovadora da Novartis de parceria com o sistema de saúde, onde você acorda quais seriam os benefícios que os pacientes precisam experimentar e caso eles não experimentem, o governo não paga o parcelamento correspondente após aquilo não ter sido atingido. Então, eu basicamente permito ao sistema de saúde que ele pague pelo benefício que o paciente vai experimentar. Eu queria entender o que é terapia gênica. Vou tentar explicar. Para a doença que a gente está falando da atrofia muscular espinhal, que é uma doença onde você tem um defeito, onde os neurônios não conseguem produzir uma substância que é fundamental para a sobrevivência deles. Então, os pacientes começam a perder esses neurônios e perder a função motora, com um impacto muito grande, não só na qualidade de vida, mas até na sobrevida desses pacientes. E o nosso medicamento consegue, através de uma infusão endovenosa, você fazer com que um vírus entre na corrente sanguínea, vá até
esse neurônio e coloque ali a informação que ele precisa para ele começar a produzir essa substância. E com isso você evita a morte e beneficia muito esses pacientes com um efeito bastante impactante na qualidade de vida dessas crianças. Essa doença, por exemplo, a pessoa já nasce com ela. Sim, é um defeito que você nasce, é uma característica genética dessas crianças. Ou seja, uma pessoa que nasceu com uma mutação genética num determinado gene que provoca esse tipo de doença. Isso. E aí vocês conseguem fazer com que aquela célula que nem nasceu, ou que nasceu com um defeito, com um problema, com uma mutação, passe a ser uma célula normal, digamos assim. Sim, você consegue fazer com que ela produza o que ela não estava produzindo e que sem aquela substância o neurônio iria morrer. Então você consegue fazer com que ele sobreviva e com isso você consegue manter a qualidade de vida e a função motora. Essas crianças conseguem fazer o que antes elas não conseguiriam se a gente não tivesse como interromper a progressão da doença. Isso que eu ia perguntar, o que elas não conseguem fazer? Uma pessoa com essa doença, que tipo de problema, que tipo de dificuldade ela tem? A terapia gênica está indicada para um dos subtipos mais graves. E nesse subtipo, as crianças não conseguem nem evoluir para sentar ou mesmo para conseguir firmar o pescoço. São crianças que nascem normais e vão ficando cada vez mais com comprometimento da sua função motora. Quer dizer, não consegue mexer braço, perna. Isso. E aí, com essa terapia, ela passa a andar, consegue se movimentar. A gente consegue impactar de uma maneira que ela volte bem próximo da curva da normalidade. Nossa, parabéns pelo trabalho de vocês, eu fico muito curioso sobre isso. Hoje a Novartis Brasil tem, parece que 80, eu tenho um número aqui, 80 estudos clínicos e mais de 20 mil profissionais trabalhando no desenvolvimento de medicamentos. Isso é só no Brasil ou no mundo todo? Esses dados são do Brasil, se a gente falar no mundo todo, a gente está falando de mais de 200 projetos. E sim, sempre buscando trazer alguma outra forma de melhorar e de estender a vida dos pacientes. Tem dado resultado? Esse investimento todo em medicina, em pesquisa médica, além desses que você acabou de falar, todos esses, para vocês tem sido um resultado positivo? Sim, acho que a gente tem vivido o nosso propósito no dia a dia. Nos últimos 5 anos, a gente conseguiu trazer 18 novos produtos para facilitar a vida do médico e dos pacientes na luta contra doenças muito devastadoras. E sim, a gente tem conseguido fazer uma realidade no Brasil de reimaginar a medicina. Tem um tratamento que está chegando também para leucemia, né? Tratamento para leucemia e linfoma. Qualquer linfoma ou tem um linfoma específico? Essa é uma terapia celular, um pouco do que eu já havia explicado antes. Então, é a leucemia e o linfoma que apresentam na superfície da célula do tumor uma proteína específica para a qual eu treino as células do paciente para que elas retornem para o organismo e consigam debelar o tumor. É linfoma de Hodgkin esse? Não? Esse é o linfoma de célula B. Nesse tipo de linfoma, para quem está assistindo e tem esse tipo de problema, ou tem um parente que tem esse tipo de problema, daqui a pouco vai ter um tratamento para ele. O tratamento já está disponível para esse parente, para esse amigo. O que eu acho super importante é pedir para que ele conversar com o médico dele, porque não são para todos os tumores e é preciso que o médico faça uma avaliação do paciente. Sempre tem uma preocupação muito grande de não dar uma esperança que talvez não possa ser correspondida, mas é uma ferramenta muito poderosa na mão do médico que lida com doenças tão devastadoras quanto a leucemia, que é a leucemia linfoblástica aguda, que a gente chama de LLA. Que hoje precisa de um transplante, isso é bom explicar, né? Que hoje você começa com um tratamento agressivo e alguns pacientes que não respondem, esses têm a doença bem desafiadora e você tem agora uma nova terapia. Sim, o transplante é uma das opções que eles podem utilizar. Tem gente que só resolve com transplante. Continua sendo uma das opções e é o médico que vai fazer essa avaliação caso a caso. Interessante, quer dizer, com esse novo tratamento, pode ser que uma pessoa que, no caso, precisaria de um transplante, não precise mais. Pode ser. Interessante, é uma esperança para quem tem leucemia, né, que é uma doença extremamente agressiva. É uma esperança para essas crianças e para esses adultos também com linfoma. Agora eu fiquei curioso com uma história aqui que me passaram, que é o seguinte: eu fiz um exame recentemente de sangue e deu colesterol alto. Certo. Apesar de eu não ser uma pessoa gorda, eu tenho colesterol alto. E isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? Não é só a pessoa que é obesa que tem colesterol alto. Eu sou uma pessoa magra, relativamente magra, e tenho colesterol alto. Tem um tratamento para isso agora? É isso? Vocês estão estudando isso? Os tratamentos existem há algum tempo e é importante que acho que o que você trouxe é muito relevante para a sociedade como um todo. No Brasil, a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares e a aterosclerose é uma das causas principais dentro dessas mortes. Existem vários fatores de risco, então quando a gente fala de uma alimentação saudável, hábitos de vida e o colesterol, são fatores independentes e é importante que cada paciente consiga controlar todos eles e não apenas um deles.
Para o tratamento do colesterol, a gente já tem algumas drogas, como as estatinas, que fazem com que você consiga diminuir. E o grande desafio sempre foi, alguns pacientes eu não consigo, com as estatinas, baixar o quanto eu preciso, porque atualmente você não tem um nível de colesterol ideal para todas as pessoas. O seu nível de colesterol ruim, que você deveria conseguir alcançar, depende do seu risco. Então, o médico precisa fazer uma avaliação de risco, se você já teve infarto, se você já teve AVC, se você tem pai. É uma série de critérios e aí ele vai definir o seu risco. Dependendo do seu risco, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, você tem o colesterol que você deveria trabalhar, que você deveria viver continuamente. O que acontecia frequentemente é, com as drogas disponíveis, eu não conseguia baixar o suficiente, então tinha uma necessidade de maior potência, ou você conseguia baixar, mas era difícil para o paciente lembrar de tomar todos os dias. Então, você conseguia baixar, mas você tinha várias vezes o paciente fazendo escapes por dificuldade com a adesão ao tratamento. E esse foi um dos motivos da gente desenvolver uma nova molécula com um mecanismo de ação bem interessante e novo, nunca antes usado na cardiologia, onde eu consigo, basicamente quem faz a limpeza do seu sangue é o seu fígado, que tira o colesterol ruim. E tem uma substância no fígado que atrapalha essa limpeza. A medicação que a Novartis desenvolveu faz com que você consiga inibir a produção dessa substância, ou seja, você deixa o seu fígado muito mais potente, e a gente conseguiu fazer isso tendo poucas necessidades de aplicação. Então, no primeiro ano você faz 3 aplicações e nos outros anos você poderia fazer só 2. E você consegue ter alta potência com uma medicação muito mais fácil de você conseguir ter adesão, porque você tem apenas esses 2 momentos de aplicação. Sem sobrecarregar o fígado. Sem sobrecarregar o fígado. Você basicamente faz com que o seu fígado pare de produzir essa substância e ele fica muito melhor em limpar o colesterol ruim do seu sangue. E não vicia o organismo? Ele não precisa disso para o resto da vida? Como é que funciona? O seu risco é um risco que você provavelmente vai carregar para o resto da vida. Então, todos os tratamentos hoje em dia para o colesterol, a gente imagina que eles sejam a longo prazo, porque só assim você vai impedir a progressão do depósito de gordura dentro das suas artérias, que é o que a gente chama de aterosclerose, que é o que leva à mortalidade e todos os problemas que o colesterol traz. Esse tratamento, ele é injetável, é por medicamento oral? Como é que é feito? Esse tratamento ele é injetável, mas é importante que o paciente entenda que ele precisa conversar com o médico, porque existem algumas medidas que ele pode fazer antes e que ele precisa fazer antes para saber se ele realmente precisa e qual é o melhor curso de tratamento para ele. A nossa medicação ela é injetável, no primeiro ano você faz 3 aplicações e depois disso você pode conviver apenas com 2 aplicações por ano. Queria que você falasse agora sobre a Carreta Novartis Brasil, que é um projeto da Novartis que já passou por 600 cidades de 18 estados. Como é que funciona a carreta? O que ela leva até as pessoas? Por que vocês fizeram esse projeto? A carreta é parte do nosso compromisso que a gente assumiu em 2009 com o Ministério da Saúde, parte do compromisso global de tentar eliminar a hanseníase. Então, a carreta ela tem uma conversa com o ecossistema de saúde local e ela leva o diagnóstico e também facilita o referenciamento desses pacientes que são identificados para que eles possam fazer o tratamento. A gente está falando de mais ou menos 100 mil consultas que já foram feitas e em algumas cidades onde a gente visitou, a gente foi responsável por quase 1/4 de todos os casos diagnosticados ali. E é importante a gente lembrar que a hanseníase precisa ser diagnosticada para ela deixar de ser transmitida, porque com o tratamento você diminui a transmissão e é só a gente fazendo esse trabalho cada vez mais consciente que a gente vai conseguir um dia poder falar que o Brasil está livre da hanseníase, que é uma das nossas ambições também. Responsabilidade social é um compromisso da empresa no dia a dia? Sim, é um compromisso que a gente vive em todas as nossas discussões. A gente sempre está pensando em como a gente pode fazer com que aquilo chegue às pessoas que mais precisem e como que a gente pode exercer adequadamente o nosso papel social. Qual a importância do mercado brasileiro para a Novartis? É uma das maiores empresas de medicamentos do mundo. Qual a importância do nosso mercado aqui? Nós somos considerados um dos mercados prioritários pela Novartis Global. É importante que a gente lembrar o impacto que a gente traz. Em 2022, a gente impactou 10 milhões de vidas com os nossos medicamentos e a gente contribuiu com 546 milhões de dólares para o PIB local. Então, sim, a gente é relevante e é relevante no Brasil também.
Como é que foi o trabalho da Novartis durante a pandemia? Eu acho que a pandemia mudou o modo como a gente trabalha, a pandemia mudou o modo como a gente faz as coisas dentro da empresa, trazendo sempre uma grande reflexão. Eu acho que essa discussão sobre a ciência, sobre o que ela pode trazer, foi super importante. Houve momentos onde a gente teve bastante questionamento, mas eu acho que a lição principal que fica é que o papel social da indústria farmacêutica ficou muito claro para a sociedade. A gente precisa que existam empresas que estejam constantemente pensando na evolução da ciência em todas as suas frontes e garantindo que aquilo esteja também sendo estudado em benefício do paciente. Porque só porque a gente tinha isso, a gente tinha um arcabouço para reagir tão rápido e a gente poder estar aqui hoje conversando sem máscara, num momento muito mais tranquilo, frente ao que a gente viveu há 2 anos atrás. No final do ano passado, a Novartis lançou um posicionamento de marca, um novo posicionamento de marca, que é a conexão entre ciência e ser humano. Esse é o desafio da ciência, se conectar com as pessoas? Acho que esse é o desafio de quase todas as indústrias, mas particularmente da indústria farmacêutica, que é o que a gente na Novartis busca incessantemente em todas as nossas relações. A gente não só quer melhorar e trazer algo que estenda a vida dos pacientes, mas a gente também quer este paciente ajudando a gente a entender o que ele precisa. Então a gente tem pacientes dando opiniões nos nossos estudos clínicos, falando para ele o que é importante em termos de vida, o que vai fazer diferença. Então é uma via dupla onde a gente traz a inovação, faz com que ela chegue, mas a gente também precisa ouvir esse paciente para que a gente consiga corresponder ao que ele ainda tem de necessidade não atendida. Costumo dizer que enquanto tiver um paciente ouvindo num consultório, eu não tenho um tratamento para você, eu tenho um tratamento, mas ele vai impactar muito a sua qualidade de vida, a gente tem o que buscar. E se a gente não ouvir o paciente, a gente não vai saber o que a gente precisa buscar. E quando a gente busca, a gente precisa trabalhar com todo mundo da sociedade para que isso chegue até aquele paciente que precisa. Queria que você falasse não só agora sobre a empresa, mas sobre o seu trabalho. Lênin Alvarenga é diretor médico de uma das maiores empresas de medicamentos do Brasil e do mundo. Como é que você chegou nessa posição? Qual foi a tua trajetória? É muito engraçado que a minha família até hoje acha que eu deixei de ser médico. Fiz faculdade na Universidade Federal de Uberlândia e sempre tive o sonho de trabalhar com ciência. Então, quando chegou a hora de fazer residência, eu vim estudar na Unifesp, que era um dos polos de desenvolvimento em oftalmologia, que era a área que eu queria. E me encantei com tudo que a gente tem de pesquisa. No meu pós-doutorado eu tive a chance também de ficar fora do Brasil uma época. E esse contato com a ciência me deixou como que viciado nesse mundo da inovação e de impacto no paciente. Quando eu tive o convite para ir trabalhar na indústria farmacêutica, eu achei um pouco estranho de início, mas o que mais me convenceu foi essa possibilidade de um impacto muito amplo. Então é muito gratificante o período que eu trabalhei 10 anos no pronto-socorro, vendo o paciente ali com aquela resposta imediata, mas também é muito gratificante ter feito parte do processo que vai levar à primeira terapia gênica para todos os pacientes brasileiros. Acho que essa escala trouxe um benefício muito grande para a minha satisfação pessoal e acho que essas plataformas tecnológicas que a Novartis trabalha e a minha ambição de trabalhar com ciência e de poder impactar os pacientes, acho que tem um casamento perfeito e sou muito feliz fazendo o que eu faço. E está dando certo. Lênin Alvarenga, diretor médico da Novartis Brasil, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela sua participação aqui no JR Business. Obrigado, sempre um prazer falar com a sociedade. Estamos juntos e, como você falou, a gente precisa fazer muito ainda pela saúde. Conte com a Novartis. Perfeito. Não esqueça que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Business nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast. Você pode ouvir o JR Business no seu tocador preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!